Eleita na onda Bolsonaro ano passado, deputada estadual, Ana Carolina Campanholo já é uma das figuras de destaque na política catarinense pelo seu perfil polêmico, extremista, conservador. O adjetivo sempre vem junto do nome dela. No Cabeça de Político dessa semana, a gente vai deixar com que ela fale um pouco quem é Ana Carolina Campanholo. Deputada, parece que toda vez que te citam, vem um adjetivo junto: polêmica, radical, extremista, conservadora. Quem é Ana Carolina Campanholo? Foi muito boa essa tua pergunta, ótima maneira de começarmos a conversa. Não me considero de fato uma conservadora, porque para mim o conservadorismo, primeiro, não é uma ideologia, e segundo, é um modelo, uma conduta de vida muito admirável, e eu não me considero apta, eu acho que não tenho condição de ser ainda uma conservadora plena, mas é um modo de vida Almeja? Isso, exatamente, que eu almejo. Me identifico primeiramente, tudo que vem de mim, né, a partir do meu posicionamento político, intelectual e filosófico, vem primeiro, e é muito importante dizer isso, e é o que choca também na política, da minha religião e da minha confissão religiosa. Eu acredito que o ser humano, entre muitas outras coisas, ele é cultural, é histórico, é biológico e também a sua religião como parte da sua identidade. Eu escolhi o conservadorismo por causa da minha criação de família, da minha conduta de fé, da minha confissão de fé. Em que momento que tu identifica que esses são os teus valores? Teve aquela passagem pela universidade, com aquele episódio da briga com a orientadora. Naquele momento você já se identificava como uma pessoa conservadora? Como é que isso aconteceu? Na verdade, sim. Em 2008 eu entrei na faculdade de História. Eu até falo sobre isso na introdução do meu livro. E eu percebi que havia uma distância muito grande entre o meu ponto de vista e o dos meus colegas de curso. Na verdade, o curso começou com pessoas de todo tipo de religião, de confissão, de posicionamento político, mas encerrou praticamente homogêneo. Quase todos os colegas já se identificavam como esquerda, centro-esquerda, ateus ou sem religião. E só sobrei eu, em 2011 foi a minha formatura, com um posicionamento mais claro que me empurrou, na verdade a esquerda me empurrou para a direita. Inclusive na minha formatura, em 2011, quando eu tinha apenas 20 anos, eu fui já acusada pelas oradoras da turma de ser amante da ditadura getulista ainda, no caso, que nunca foi uma ditadura que eu defendi, mas só para você ver que havia já desde muito cedo, desde que eu entrei na graduação, essa distinção. Eu me interessei então, a partir de então, pelo caso das mulheres, pela situação das mulheres, e entrei para o mestrado. Também já sabia, quando eu entrei para o mestrado, que enfrentaria resistência. Por isso mesmo que para ingressar na universidade eu apaguei todo o meu rastro digital, né? Apaguei Facebook, Twitter, Instagram, ocultei tudo, me inscrevi, apresentei um projeto e entrei para a universidade com méritos pelo meu trabalho e também pela prova escrita, pela entrevista e tal. Depois é que a professora descobriu. Então, como eu já estava aluna fixa no curso, eu desbloqueei todas as redes sociais, voltei a utilizá-las e a professora, digamos assim, se sentiu enganada, porque o meu trabalho era um trabalho feminista. Eu acredito que para você entender e combater um ponto de vista, você tem que primeiro estudar esse ponto de vista, até a exaustão, o máximo que você puder. Mas isso que chama a atenção, você se identifica, se apresenta como uma mulher não feminista ou antifeminista. Como é que é ser uma mulher antifeminista? É a mesma coisa que ser, por exemplo, um homossexual que não apoia o movimento gaysista. Mesma coisa que ser um negro que não apoia cotas, né? Se tem hoje a impressão de que se você nasceu negro, você tem que ser de esquerda pró-cotas. Se você nasceu pobre, você tem que ser a favor da redistribuição de alguma forma a esquerda se apropriou dessa discussão identitária, né? Exato, como se existisse uma ideologia única, a única possível para cada identidade, que na verdade homem e mulher, né? Então por que toda mulher tem que ser feminista? Não tem que, porque feminismo é mais uma bandeira política, como socialismo, como fascismo, integralismo, liberalismo, né? Por que as mulheres precisam fazer parte de um grupo específico? Inclusive, os homens, por exemplo, né? Alguns são socialistas, outros são progressistas, outros são liberais. Mas a senhora defende que as mulheres devam ter os mesmos direitos que os homens, as mesmas oportunidades, ganhar o mesmo salário quando exerce a mesma função? Esse tipo de bandeira que normalmente é levantada pelo feminismo? Bem, primeiro é preciso distinguir o que o feminismo diz que faz e o que ele faz de fato. Eu sou a favor de direitos iguais
quando há deveres iguais. Então, só para você ter um exemplo muito claro, no nosso país, a mulher tem o direito ao voto, né? O homem também. Só que o homem, assim como o direito ao voto, ele tem o dever de se alistar ao exército. E a mulher não. O que é um voto? O voto é um comprometimento do cidadão com a pátria até a morte. Ele está escolhendo um governante, nós elegemos um governante, e se esse governante resolver começar uma guerra contra a Bolívia, Uruguai, Argentina, quem é obrigado a se alistar? Quem é obrigado a servir? Todo mundo que votou nele. Não é o que acontece no Brasil, por exemplo, né? Então você veja, eu sou a favor de que a mulher possa votar, não tem problema. Só que por que a mulher pode votar, mas não é obrigada a servir o exército? E como é que o movimento feminista construiu um discurso para que isso seja igualdade? Não, homens e mulheres não são iguais. As mulheres têm o privilégio de votar sem precisar servir. É um privilégio poder votar e não precisar servir. Eu não sou contra os direitos das mulheres, eu só acho que o movimento feminista, acredito nisso, foi com base nisso que eu escrevi um livro. O movimento feminista, ele usurpa as conquistas das mulheres e diz que são deles, e além de usurpar essas conquistas, não faz delas o seu foco principal, não é a sua coluna vertebral, não é nisso que se baseia o movimento. Claramente, e isso é um dos maiores embates que eu tenho com o movimento feminista, com as militantes, elas não admitem, mas o movimento feminista não tem a ver com direitos, tem a ver com revolução sexual, tem a ver com a intimidade, com a prática sexual, com o aborto, com o fim do casamento, e não sou eu que digo isso. Quem diz isso? Kate Millett, Simone de Beauvoir, Beth Friedan, Shulamit Firestone, todas as grandes escritoras do movimento feminista que não são radicais, as normais, né? As escritoras normais já dizem isso. E então eu acho que o movimento usurpa conquistas. Como, por exemplo, o movimento sufragista do Brasil. Existiu um movimento de feministas que queriam o voto, mas quem conseguiu o primeiro título de eleitor, eu já falei sobre isso aqui na tribuna, quem conseguiu o primeiro título de eleitor foi Celina Guimarães. Ela foi entrevistada por inúmeras revistas feministas que queriam que ela dissesse, olha, você é uma defensora dos direitos das mulheres, você luta nos coletivos feministas, e a Celina Guimarães respondeu, não, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho é graças ao meu marido. Então, o que o movimento feminista faz é sempre isso, pega uma conquista que as mulheres têm, que é a evolução natural de um mundo mais liberal, né, baseado no liberalismo econômico, e diz que são conquistas dela. Deputada, vamos sair um pouquinho do plano das ideias e vamos entrar no nosso cotidiano da política aqui. A senhora, como deputada estadual, representa um eleitorado que durante muitos anos ficou de lado, que houve uma época no Brasil em que ser de direita era como se não existisse. Os partidos mudavam de nome para tirar o liberal. Uhum. Como é que está sendo ocupar esse espaço, a política de direita? A senhora é uma deputada de direita, extrema direita, como é que a senhora se reconhece? Primeiro que no Brasil não existe extrema-direita, na minha opinião. O nosso gráfico político está tão à esquerda que uma pessoa como o Bolsonaro acaba virando o ícone de direita. Sendo que em vários momentos o Bolsonaro já, inclusive no passado, deu declarações que não eram assim tão de direita. Ele, claro, hoje ele é um exemplo. Ele incorporou um pouco do discurso liberal na última eleição. Eu sou super fã do Bolsonaro, até sou suspeita para falar. Mas o Bolsonaro não é um extrema-direita, ele só é direita. Só que como nós temos uma cultura tão esquerdista, de uma hegemonia, fica estranho, as pessoas acham que, sabe, que está no outro extremo. Realmente, ele está no outro extremo, mas não é extrema-direita. A senhora já disse aqui na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, a senhora disse que é uma deputada da base do Bolsonaro, não da base do Moisés. Essa vinculação com o bolsonarismo. Como é que a senhora está vendo os governos Bolsonaro e Moisés, no que eles se parecem e no que eles são diferentes? Bom, o governo Bolsonaro, eu sou muito suspeita para falar, eu sou uma grande fã do Bolsonaro como pessoa, primeiro, e como político. Todas as pautas liberais que o Bolsonaro tem feito merecem o meu aplauso, para combater a violência, a maneira como ele teve que lidar ali com a imprensa desde o começo, que não divulga as boas ações do governo, pega picuinhas, inclusive esse caso da Heloísa, né, que você viu, da nora do Bolsonaro. Então a imprensa joga sujíssimo com ele, e mesmo assim ele tem feito um excelente governo. Eu acho que o comandante Moisés, né, que nós elegemos a governador, está bem afastado do que seria um pensamento conservador e liberal. Eu tenho plena convicção que ele não é um governador conservador, não tenho dúvida de falar sobre isso. Não é, infelizmente. Acredito que 75% do nosso eleitorado, aliás, dos 75% daqueles que votaram no comandante Moisés, eu acredito que 70% votou porque ele dizia ser do time do Bolsonaro. E quem é Bolsonaro? Bolsonaro é esse cara que parece alguém do povão,
que tem também uma intenção de fazer um governo técnico, mas não abandonou a ideologia, né, conservadora, que não existe, mas não abandonou seus princípios conservadores, que tem a sua posição religiosa muito firme. E o comandante Moisés, em inúmeras situações, foi no sentido contrário. Exemplo é o caso do agrotóxico, que na minha opinião não foi apenas uma medida baixa, uma medida horrível, não apenas por causa da questão do agricultor, da situação do agricultor, mas pela justificativa e pelo fato de estar atrelada à tributação verde, que na minha opinião é ideologia esquerdista sem tirar nem pôr. Como é que é a sua relação com o governo Moisés? Com o governador Moisés existe? Não, eu não tenho relação com o governador Moisés. Inclusive, quando surgem determinados convites que não vêm dele, lógico que ele não se comunica comigo. Eu acho que deve estar um pouco constrangido pelo que ele fez. Ele pediu sua expulsão? Tenho certeza que pediu. Tenho plena certeza, convicção. Acredito que... Eu me pareço um pouco mais com o Bolsonaro, eu falo o que eu penso. Eu acho que ele é um pouco demagogo. E, claro, para não ficar feio para ele, ele disse que não pediu. Mas eu sei que pediu. Vocês ficam no mesmo partido? Eu fico no partido do Bolsonaro. A menos que me expulsem, eu fico sempre com o Bolsonaro. Não acho que sou eu que tenho que sair. Né? Se alguém tiver que sair, não sou eu. E não, até já recebi alguns convites de colegas para estar em alguns eventos onde o governador vai entregar a obra ou recurso. Eu não acho que a função do parlamentar é estrelismo de entregar a obra, que nem foi ele que fez. Então, por isso, eu nem acompanho. E não acho que eu devo vender as minhas ideias, o meu posicionamento, a confiança do meu eleitor em troca de aparecer num palanque com A ou B. Né? Senhora, então, seu primeiro mandato, seu primeiro ano do primeiro mandato, até onde pode ir Ana Carolina Campanholo? Bom, eu estou tentando realmente ser uma mulher conservadora. Então, eu tenho algumas prioridades. Né? Deus, em primeiro lugar, como diria o Bolsonaro, o Brasil em segundo. Mas a minha família também é uma prioridade. Eu vou casar agora em dezembro, quero ter filhos. As pessoas sempre olham para mim esperando que eu vá ser deputada federal, senadora. Tem a gente que brinca Ana governadora, o que eu sei que é bobagem de fã, né? Nada disso me seduz. Eu gostaria de tentar um segundo mandato a deputada estadual, trabalhar por Santa Catarina. Sou professora, sempre fui professora de ensino fundamental e médio. Entrei na política em partes por causa do problema da educação em nível estadual. Claro que também há muito a contribuir em nível federal, mas a minha preocupação é muito com o meu estado. A minha primeira aparição aqui na Assembleia Legislativa, talvez até você possa resgatar esse vídeo, minha primeira aparição aqui foi a solicitação do deputado Kennedy, que passou um vídeo meu denunciando a proposta curricular de Santa Catarina, que é de Santa Catarina. Eu amo meu estado, eu amo morar aqui. Não sei se tu já passaste um tempo lá em Brasília. Não acho um clima agradável, não acho um lugar bonito e ficaria longe da minha família, dos filhos que eu quero criar. Então eu penso muito também eu sou uma pessoa que tenta ser conservadora, então eu penso na minha família também. O poder não é uma coisa que me seduz. Isso é muito engraçado, porque como política e como influenciadora eu só estou crescendo nas redes sociais, no reconhecimento nacional. Só cresce, cresce, e as pessoas ficam pensando que eu tenho essa cabeça voltada para o poder. E ficam até meio perdidas quando percebem que não. Se eu tiver que, daqui a 3 anos e meio, né, assim que acabar o mandato, voltar para minha casa, cuidar dos meus filhos, eu vou ser feliz também, não vou considerar uma derrota. Eu acho que o trabalho da mãe, da esposa, é muito importante também. Bom, deputada, obrigado pela participação, pela presença aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Bom, Piara, eu que agradeço. Você sabe que eu tive alguns embrólios aí com alguns jornalistas. Você é o primeiro em meses que é recebido aqui no nosso gabinete, então estou confiando no teu trabalho. É um prazer receber você.